Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores, tudo certo? Nós vamos falar hoje de um tema muito importante dentro da logística, que é a embalagem na logística. Como utilizar essas embalagens dentro da nossa distribuição física, do nosso transporte, da manutenção de estoques, como vocês já devem ter visto nas nossas atividades primárias. Se você ainda não conferiu, confira o vídeo sobre atividades primárias da logística. Nessa aula eu falo todas as três principais atividades primárias que envolvem, o arcabouço da logística como um todo, beleza? Então vamos continuar aqui. Hoje nós vamos falar simplesmente como utilizar esses tipos de embalagem dentro da logística e quais são os conceitos primordiais que você deve se atentar aí para as embalagens da logística. Então vamos continuar. Nós começamos aí com algumas ideias principais, falando do objetivo principal, obviamente, é de proteger o seu produto quando será feita a distribuição, mas principalmente reduzir custos dentro da logística. Lembra que eu falei com vocês que uma das principais atividades, uma das principais características e até mesmo para agregar valor ao seu produto, tendo como um conceito subjetivo aí de qualidade, é diminuir os custos, sempre nesse caso diminuindo os custos da embalagem, distribuindo o produto ao menor custo possível. E logicamente, à medida que você diminui os custos, ele está ligado também com as avarias que você pode ter durante a distribuição do seu produto. Ou seja, se você consegue ter uma embalagem na qual você consegue proteger o seu produto como um todo, provavelmente esse produto ele vai chegar inteiro ao cliente, sem nenhuma avaria, e provavelmente você não terá custos para fazer o que? A logística reversa. Lembra desse conceito? Se você não lembra, volte na aula que eu falo sobre logística reversa. Então, você diminui o custo da empresa tendo poucas avarias no seu produto. Beleza? A embalagem ela tem que ser grande o suficiente para proporcionar o quê? Economia de escala. Lembrando desse conceito que nós falamos lá atrás, sobre economia de escala, que é muito interessante você observar esse conceito aqui de economia de escala. Logicamente, para a empresa é um conceito extremamente importante. E também não ser leve o suficiente para não precisar da mecanização. Professor, mas os robôs geralmente fazem um trabalho muito mais rápido que o ser humano. Sim, na grande maioria dos casos. Mas, às vezes, nesse caso, que precisa transportar o produto de um lugar pequeno para o outro, às vezes a mão de obra, o braçal, ele é mais ágil nestes casos especificamente. A gente tem alguns exemplos aqui de refrigerante, os crivos de ovos, que são embalagens que são fáceis de manusear via humano, via ser humano, ou seja, o trabalho braçal aqui ele se caracteriza como muito mais rápido que o trabalho robotizado, beleza? Vão fazendo suas anotações aí. Eu dou mais alguns exemplos aqui, principalmente para falar de embalagens uniformizadas ou padronizadas. Neste caso, algumas podem ser reaproveitadas. Isso é muito interessante porque dentro de um invólucro da sustentabilidade que vem se falando muito hoje em dia, é muito importante você ter esses conceitos em mente, porque essas embalagens elas podem ser reutilizadas. Eu dou um exemplo aqui para vocês, mas antes vamos falar sobre o lucro aqui no transporte logístico. Por quê? Imagina vocês, se eu reutilizo a embalagem, obviamente essa embalagem ela vai me proporcionar um outro transporte com o mesmo custo. Eu utilizei a embalagem apenas uma vez, além de você ter esse apelo, como eu falei para vocês, da sustentabilidade. Então é muito importante essas embalagens que dão para se reutilizar. Obviamente não são todas as embalagens, são poucas, na verdade, que você pode reutilizar aí na sua empresa.
E você consegue economizar também na forma, na maneira como você produz essa embalagem. Professor, explica melhor aí. Olha, pessoal, essas embalagens, né, elas são reutilizadas ou dão lucros como? Né? Eu coloco aqui para você considerar o dano máximo, né, que aquela embalagem pode ter ao ser transportada. O que é feito aqui? Vou dar um exemplo prático. A latinha de Coca-Cola, né, no nosso exemplo aqui. A latinha de Coca-Cola ela era muito pesada antigamente, muito pesada e grossa, se utilizava muito aço, né? E aí o que acontece? Você tinha uma embalagem pesada, onde você tinha um custo muito grande de aço, só que se desenvolveu uma certa tecnologia muito forte, né? A gente tem o vídeo sobre como é produzida essas embalagens da Coca-Cola, vale a pena você conferir, né, no Moodle ou no YouTube. Se utiliza tanta tecnologia que fica uma espessura de aço de um fio de cabelo. Ou seja, professor, mas aí fica muito frágil. Não, porque se utiliza muita tecnologia. Ela é produzida de maneira que um pequeno, né, ou se ela cair de uma distância muito pequena do chão, ou ter algum baque, não digamos muito forte, ela consiga resistir e guardar o produto, que é o líquido da Coca-Cola, dentro dela, sem danificar esse líquido. Então a ideia é essa, se construir uma embalagem que ela seja firme o suficiente, que ela possa transportar o produto, mas seja o máximo possível reduzindo os seus custos, ou seja, o custo para a empresa deve ser o menor possível naquela embalagem. A gente tem aqui as embalagens, né, dos Correios, que muitos de vocês conhecem, e as embalagens elas podem ser classificadas em primárias, secundárias ou terciárias, é o que nós vamos falar aqui. As embalagens primárias são invólucros que protegem o produto. Essas embalagens, pessoal, elas são mais conhecidas por todos, né? É a embalagem que você vê ali no dia a dia, que você vai no supermercado e você consegue comprar aquele produto. E aí eu coloco para vocês massa de tomate, manteiga, maionese, ketchup, aquela embalagem que os próprios biscoitos, aquela embalagem que você vê ela visivelmente, né? E logo que você abre, tanto é que a embalagem primária você abre e já tem o seu produto ali, o biscoito, a maionese, o líquido, igual eu falei da Coca-Cola, enfim. Então são embalagens primárias que fazem parte aí do dia a dia. E é utilizado muito marketing nessas embalagens. Vocês podem observar que quando se faz propaganda de brinquedos para crianças, utilizada em umas embalagens muito coloridas, né? Então você tem um jogo ali de semiótica, ou seja, o estudo das cores, quanto que isso vai impactar para o seu cliente. Então você tem um estudo ali, a parte colorida é muito para criança porque consegue chamar atenção. Nós vamos falar daqui a pouco um pouco mais sobre essa relação do marketing com as embalagens. Mas é muito interessante porque para a gente observar que o marketing ele impacta positivamente no tipo da escolha do produto para o consumidor. Ou seja, o marketing ele é feito de tal forma, colocado de tal forma na embalagem, que o consumidor ele possa ser atraído a consumir aquele tipo de produto. Ok, pessoal? No próximo vídeo nós continuamos a falar dos tipos de embalagens. Até mais!